Nós somos seres que, ao longo da nossa longa história de planeta Terra, né, há um momento nele aqui, da nossa história, muito grave, que eles chamam de OED. Todo mundo já sabe que estuda comigo, OED-C, que foi um tempo de interrupção, né, de um fluxo normal de evolução que vinha se dando. Isso aqui é o ponto do início de tudo, que é a chegada da Terra no sistema solar, já que ela não é originária daqui, e esse aqui é o momento atual, hoje, né, dentro do nosso entendimento e percepção de tempo. Houve esse acontecimento aqui, causou uma grande perturbação nessa fluição aqui. E eles então tiveram que fazer esse tempo aqui, esse prazo que restava para chegar nesse momento de hoje, acelerado, muito mais acelerado, uma vez que essa interrupção aqui foi uma interrupção que, vamos dizer assim, bloqueou o perfeito andamento das sequências que já haviam sido programadas para a Terra. A humanidade da Terra, ela, na verdade, vem chegar um pouco depois. No início não eram terrestres que estavam por aqui, depois inicia a experiência da Terra. Quem já estudou comigo sabe que a Terra é formada por 3 grandes agrupamentos de almas, dentre muitas outras minorias e outras colaborações também significativas, mas a história mesmo do planeta está ligada a 3 grandes grupos, um dos quais é bastante mais numeroso que os outros. Muito bem, isso tudo gera um projeto, é a fusão de 3 grandes humanidades remanescentes de outros sistemas, numa única humanidade, num único planeta. Né? Vocês veem que essa história, que eu conto tantas vezes, ela é um gigantesco projeto. Né? Ela poderia ter um curso normal. Esse fato aqui é um pouco anômalo. Talvez nunca grupos tão grandes e tão díspares se reuniram, né, ou talvez nunca tenha havido um projeto tão audacioso de juntar 3 humanidades tão distintas para tentar criar uma raça terrestre num sistema solar onde o planeta também não era originário daqui. Quer dizer, isso aqui não deixa de ser uma terrível de uma situação particular. Talvez justamente por ser uma situação muito particular, mesmo considerando a grandeza de uma galáxia ou de um sistema galáctico onde nós estejamos, ou mesmo do nosso universo inteiro de Maramaiã, né? Ou melhor, talvez em função disso, é que tenha acontecido esse incidente, que antes de nós vermos como um fato mal, ruim, que atrapalhou, nós temos que ver como um contexto onde algumas energias muito particulares, processos muito raros, iriam se dar. Existe uma escola de iniciática aqui no Brasil, ela tem sede no Rio de Janeiro, não me recordo mais o nome, que usava uma expressão muito legal, dizia o seguinte: a Terra não é um mundo de privações e de sofrimento, onde uma escola de aprendizado básico, não. Isso aqui é, na verdade, uma escola de deuses, e num caso muito particular, esses deuses estão convalescentes. Isso é muito legal, porque deuses convalescentes é um negócio muito interessante. Quer dizer, Deus convalescente de um incidente ou de um acidente, né, que gerou essa grande temporada de vazio aqui, que trouxe consequências dramáticas, né, durante esse tempo aqui. Então, essa temporada aqui, que poderia ter havido um curso normal até hoje, sem problema, né? Estaríamos aqui numa condição X, mas houve isso daqui, essa aceleração, com todas as novas variáveis decorrentes desse incidente, fez com que a gente chegasse aqui com uma condição particular, não apenas aquela que nós conquistaríamos se tivéssemos ido por aqui, mas nós vamos realizar não só isso, como também coisas que foram decorrentes daqui. Portanto, nós vamos chegar aqui numa situação Y muito mais elaborada do que aquela originalmente prevista.
É como se você monta um projeto e no meio do caminho acontece um negócio daquele de perder o cabelo. Deve ter sido acontecido comigo, né? Bom, aí, quando você começa então a tentar corrigir o problema, você percebe que o teu empreendimento tem potencialidades muito mais interessantes do que você previu originalmente e que aquela percepção veio em função justamente do incidente. A tentativa de corrigir um problema para recuperar um tempo perdido abriu os olhos e fez com que o pessoal percebesse: puxa, rapaz, nós podemos tirar vantagem desse nosso incidente. Olha só, quer dizer, perceberam que aquele fato não foi propriamente um fato negativo, muito pelo contrário, foi uma extraordinária oportunidade de introduzir elementos novos, porque esse projeto tinha uma capacidade muito maior do que se supunha originalmente. Então, o que aconteceu com a TEG, muita gente entende puramente como um incidente para atrapalhar, na verdade foi uma oportunidade incrível que o grande sistema deu para potencializar recursos que esse projeto tinha e não sabia que tinha. Deu para entender bem esse negócio? Bom, só que aqui, esse trânsito aqui, e esse indivíduo que estudou e começou a perceber essas coisas, né? E por isso que ele passou a ensinar essas coisas. Ele descobriu que ao longo desse processo que está aqui, a humanidade teve que caminhar de uma maneira muito curiosa, uma maneira que nenhuma outra humanidade jamais caminhou. Ela caminhou de cabeça para baixo, né? Nós somos seres, aqui está o ser propriamente dito, eu costumo usar muito esse pequeno diagrama. Nós temos 3 corpos de nível superior, que de uma certa forma constitui aqui uma unidade muito especial. Temos um elemento conector com 4 níveis inferiores, vamos dizer assim, aonde o último aqui é a expressão física do ser. Então nós somos seres assim. Quando aconteceu esse incidente, muitos alunos meus também já sabem disso, esse segundo nível aqui, esse segundo corpo foi danificado. Ele não permitia uma adequada passagem de informações nessa linha aqui. Tudo que daqui de baixo transitava para cima, de alguma forma sofria perturbações, porque as informações que partiam do físico, por exemplo, aqui eram perturbadas e não iam transparentes e limpas para cá e, portanto, para o ser. Da mesma forma, o ser propriamente dito, pouco domínio tinha sobre a sua expressão física, sobre o corpo disponível, na medida em que também esse corpo aqui também atrapalhava as informações que vinham do alto. Diga. Luiz, então, as pessoas que estavam vivendo na Terra, os viventes da época, eles tinham noção de que isso aconteceu ou foi todo mundo pego de surpresa? Olha, foi pego de surpresa, tão de surpresa, que os próprios cientistas que trabalhavam nas colônias da época demoraram um tempo para perceber que havia havido um acidente. Porque muda completamente. Claro, foi uma emissão solar atípica que não foi considerada por eles como um fato relevante e que danificou, e eles só perceberam isso através dos sintomas, dos resultados desse acidente, que danificou este nível aqui, que é esse chamado corpo etérico, que eles chamam de fidam, que é o corpo que processa, traduz as informações que vêm do físico para os níveis superiores, e a mesma coisa, traduz o que vem de cima para o físico. Vocês vão ver num outro diagrama como esse negócio é interessante. Então, quando eles perceberam o acidente, eles já era tarde. Aí eles foram investigar, descobriram a causa, que foi realmente uma anomalia solar bastante complexa, e descobriram também uma coisa mais complicada ainda. É que cada indivíduo que estava vivente, na época, fisicamente vivente, havia sido danificado de uma maneira distinta. Não foi um dano generalizado igual em todas as pessoas. Até mesmo as pessoas que estavam de um lado do planeta e outros que estavam do outro lado do planeta foram danificados, uns mais, outros menos, e de maneira mais ou menos profunda, e atingindo setores completamente diferentes, conforme o estágio e a situação de cada pessoa naquela época.
Portanto, foi o tipo do incidente que você não pode ter uma solução comum para todo mundo. Precisava haver um projeto de recuperação que tratasse indivíduo por indivíduo de todo esse sistema de coisa. Agora, o que foi danificado? O ser? Não, gente. Nada disso daqui foi danificado. A perturbação, toda a confusão ocorre daqui para baixo. Isso aqui é o ser manifestado. São os nossos 4 níveis operativos. O nosso físico, o nosso nível energético ou paraenergético, o nosso nível das emoções, o astral ou o áurico, e a nossa dimensão intelectiva, né? Mental, concreto, inteligência, etc, etc. Quer dizer, os 4 níveis que operam, porque esses daqui são níveis que não são atingidos. Todo o universo daqui para lá, seja nível de uma pessoa, seja nível galáctico ou das estruturas maiores ainda, são áreas de uma certa forma inacessíveis. Elas são inatingíveis, invulneráveis. Já essa parte daqui para cá, não. Aqui é a dimensão da manifestação. É onde o rolo ocorre, as grandes confusões, é onde existem os conflitos, as lutas, enfim, aonde o universo realiza e processa o seu desenvolvimento, a sua evolução, né? Esses níveis daqui, que os ETs explicam de uma maneira muito rica, mas não é também a finalidade do nosso trabalho aqui. O fato é que não é o ser que ficou doente na Terra. O que ficou complicado aqui? É que o ser dispunha de um sistema, vamos dizer assim, biogenético, físico, eletrônico, etc., que não funcionava legal. É como se nós fôssemos um grupo enorme de mergulhadores que está a bordo de um navio, chega o chefe e fala assim, olha pessoal, vamos ter que fazer esse trabalho a 2.500 metros de profundidade, só tem um pequeno problema aqui, mas a gente vai dando um jeito e tal. É que o escafandro não está funcionando muito legal. Primeiro, o fone de ouvido é uma caca, vocês não vão ouvir legal. O oxigênio de vez em quando falha, né? Tem uns furinhos que você precisa remendar, quer dizer, o negócio é meio assim, mas é essa a condição que nós temos, porque a gente mergulhando lá embaixo, nós vamos conseguir um material adequado para construir novos escafandros, aí sim realizar da maneira mais adequada o que pretendemos fazer. Será uma fase provisória, de improvisações e de muita criatividade. Mas nós vamos, por exemplo, já que vocês não podem se comunicar diretamente com o navio, nós vamos fazer umas gambiarras, de alguma maneira vocês não vão ficar sem apoio, sem assistência lá embaixo. Apesar de eu estar usando uma figurinha tão simplória, gente, é exatamente isso que aconteceu. Os nossos amigos construíram um plano em que parte do esquema é esse daqui. Um apoio que substitui parte das conexões que deveriam normalmente acontecer automaticamente, eles substituíram por uma estrutura externa. Aqui é aquilo que todos nós conhecemos de quase todas as doutrinas espirituais. Aqui estão os guias, os mentores, os instrutores, os servidores, os amigos, apoios, os encostos, está todo mundo aqui. Ou seja, a gambiarra é uma tentativa de fazer com que o ser possa, de alguma forma, chegar ao físico e os elementos do físico possam chegar lá em cima através de uma bifurcação provisória. Eles sabiam que esse fato não substitui inteiramente isso daqui e que deveria haver muito esforço de cada ser para voltar a contactar o seu corpo, mas que só com o tempo esse elemento seria integralmente corrigido. Pois bem, passou-se muito tempo, desde o início aqui do plano, nós estamos aqui beirando o final previsto para esse programa todo de recuperação. Eles já descobriram que o ser já pode chegar aqui embaixo perfeitamente, porque está tudo corrigido, só que nós estamos o quê? Acostumados com as gambiarras. Essa gambiarra não atrofiou o emocional e o mental? Atrofiou tudo, meu irmão. Nós não sabemos usar os nossos próprios recursos, nosso sistema.
nós estamos inteiramente dependentes de uma relação com alguma coisa externa, não com o processo interno. Até que você vê que absurdo, a própria divindade, que é o ser propriamente dito em nós botamos do lado de fora. O Deus passou a ser fora. As religiões ensinam o Deus lá em cima, o Deus lá embaixo, o Deus não sei aonde, em qualquer lugar, menos na própria pessoa. Né? Essa gambiarra não só trouxe problema para tudo isso daqui, para o próprio físico, mas causou uma outra coisa bem complicada, que é muito interessante nós percebermos. Se eles tirarem, como eles já estão fazendo, essa gambiarra, além da gente ficar maluco, porque nós não... É aquela história, né? Você descobre que uma criança já sabe nadar, mas está acostumada com boia, você tira a boia e joga ele dentro d'água. Ele vai... Mas ele de repente vai descobrir que sabe nadar. Nós estamos vivendo uma fase agora, os caras estão tirando as gambiarras e vendo se a gente segura o pacote sozinho. É uma experiência dolorosa, mas de qualquer forma eles torcem muito para o nosso sucesso. E isso depende muito do nosso empenho, da nossa confiança na gente mesmo. E essa confiança é perturbada. Perturbada pelo quê, gente? Porque esses séculos e séculos de gambiarra fizeram com que nós construíssemos uma civilização que reforça, ou melhor, que como foi resultado de uma criatura que não tinha contato consigo mesmo, criou-se uma civilização que representa exatamente todo esse universo de problemas. Nós criamos um espelho fora. Então, esse externo, a cultura, as verdades estabelecidas, as religiões, as crenças, as estruturas de poder, tudo que nós criamos fora, reforça o velho comportamento e não o novo. Nos obriga, de uma certa forma, a continuar a viver, a acreditar, a se comportar, a agir, etc. Exatamente como no tempo da gambiarra. Eles descobriram que, mesmo tirando a gambiarra, o mundo como ele é, as tradições, a cultura, as nossas crenças, tudo, e até mesmo a herança genético-biológica que vem passando de geração para geração, está acomodada ao velho modelo. Mabisa percebeu que as criaturas estavam diante de um desafio impressionantemente complexo. Além de que cada criatura tinha uma herança diferente e que, portanto, via e sentia e percebia o contexto todo no qual vivia de uma maneira diferente, todos tinham em comum a necessidade de realizar o autocontato. O autocontato. As pessoas precisavam, elas mesmas, descobrir quem sou, de onde vim, para onde vou, onde estou, ao lado de quem, né? Passado, presente, futuro. Né? Nós somos seres tutelados. E isso precisa acabar. Qualquer tentativa de dar respostas a isso aqui, nós caímos no sistema de crença. A ciência vem e fala, você veio do macaco. Você veio da elaboração de um conservado nos oceanos primitivos. Cada um tem uma ideia, né? Cada um vem, aí vem o budista conta uma origem, etc. Se você nasceu numa tribo lá dos Yanomami, você nasceu de uma árvore gigantesca que tem uma castanha que quando abriu saiu todo mundo lá de dentro. Depende da cosmogonia a qual você culturalmente está ligado. Né? Então, todas essas perguntas aqui, gente, todas essas questões nunca foram organizadas numa única informação. Foi muito procurado. O Baldi, o grande pensador Baldi, ao escrever a grande síntese, ele procurou oferecer para a humanidade, através dos guias espirituais daquele homem, um homem gigantesco espiritualmente, oferecer uma visão tão unificada de realidade que nós pudéssemos, nós mesmos, procurar o caminho para responder isso daqui. Porque ele também percebeu uma coisa que Mabisa percebeu. As criaturas que não têm um lastro cosmogônico, nós vamos esperar o que é isso, vamos dizer o que é isso para vocês, elas não conseguem responder a essas questões aqui
E isso tem implicações gravíssimas no processo de evolução do ser, muito mais do que outros. Talvez aqui esteja a origem, inclusive, de todas as doenças, de todos os comportamentos antissociais, de todas as, enfim, tudo isso que nós hoje entendemos como problemática do ser. Se você pega, por exemplo, só para efeito de exemplo, uma cultura primitiva lá no Xingu, né? Eles, a moda deles, dentro da cultura deles, eles têm respostas efetivas e convincentes para eles sobre todas essas perguntas. Como os índios americanos antigos tinham, como as culturas pré-colombianas também tinham, uma né? Gonia. Isto é, entendimento sobre o cosmos, visão de conjunto de paradigmas que lhe dão respostas a esse universo de questões fundamentais. Isso é cosmogonia, né? Não confundir com cosmologia, que é o estudo científico do cosmos, né? Entendido como totalidade. Cosmogonia, visão de realidade. Como se explica vida, consciência, matéria, energia, todo o fenômeno cultural mesmo, antropológico, sociológico, dentro de uma visão única. Isso é cosmogonia. Os povos primitivos ainda têm cosmogonias primitivas. Eu contei, o universo deles é o seguinte: eles vivem para esperar que germine uma árvore da qual eles se originaram. Por toda a razão deles de vida está aí, porque eles querem voltar para a terra, se transformar em nada novamente, em pó, quando essa árvore brotar em algum lugar. Por isso eles migram atrás dessa árvore, que é uma árvore mitológica, criada pela tradição cosmogônica deles, porque eles tiveram origem das castanhas dessa árvore, né? Ali eles explicam tudo, até o sistema de armamento dele, a culinária, a comida, a forma da casa, a criação dos filhos, tudo está ligado a essa árvore sagrada mágica, que é uma árvore cosmogônica. Quando eles entraram em contato com o branco destrói essa cosmogonia. Eles perderam a identidade, começaram a ficar doentes, passaram a roubar, beber, se prostituir, tudo aquilo que os brancos fazem, que é tão comum no nosso mundo, né? Quer dizer, destruíram a base cosmogônica dele, as tradições ditas religiosas, que no fundo eles não têm uma religião separada de tecnologia, separada da cultura, é uma coisa só, é uma cosmogonia, um entendimento de realidade que permite a eles continuamente confrontar essas questões, obtendo sempre respostas satisfatórias, alimentando isso aqui e vivem eternamente da mesma maneira. Criam os filhos para que eles criem os filhos da mesma maneira. Assim eles se mantêm, assim eles progridem, evoluem, etc. Mas sempre fiéis a isso aqui. Bom, a civilização ocidental judaico-cristã, a primeira coisa que fez foi nós acreditarmos que todas as coisas, além de não ter importância, não tinha resposta. Criou-se uma briga entre o chamado pensamento científico, por um lado, e por outro lado, o pensamento que nem era pensamento, mas a dogmática de fundo religioso, né? Com todas as tradições aqui, inclusive de caráter esotérico, iniciático, místico, ocultista, etc., alquímicos, etc. e tal, né? Cria-se uma grande guerra, e quem sobra nessa história toda é o povo, né? Todos os seres humanos da Terra, hoje, são seres que não têm uma estrutura cosmogônica, e que, portanto, sofre as consequências internas da falta de resposta a tudo isso. Aonde está a resposta disso aqui? Está naquela parte nossa de superior, aquela parte de cima, que através dessa conexão, né, se articula com essa parte de baixo. As indagações, gente, estão aqui nesse nível. Aqui nós fazemos essas perguntas. As respostas estão aqui. Só que nós não conseguimos chegar essa luz aqui, trazendo essas respostas e levando o substrato disso aqui, novamente, integrando o ser. Nós somos seres desconectados.